Hoje eu recebi a seguinte pergunta de uma paciente minha que tem câncer de reto. Ela perguntou por que no caso dela, o tipo de câncer que ela tem, caso ela precise fazer cirurgia, ela ia ficar com uma bolsa de colostomia definitiva, enquanto que ela viu alguns casos na mídia e de outros pacientes que tinham câncer de reto também e que fizeram a colostomia de forma temporária, ou outros casos que nem precisaram fazer a colostomia. Bom, a doença, né, o câncer de intestino, a gente divide em câncer do intestino e do reto. O câncer de reto, a gente tem que lembrar onde que fica o reto, essa parte, esse segmento do intestino grosso. Ele fica lá na pelve. Então ele começa aqui, inicia aqui no pubis e vai até lá embaixo. Lembra que a pelve, a nossa pelve, ela internamente ela vai se estreitando, afunilando. E os órgãos que tem nessa região, que ficam ali localizados, também vai ficando tudo mais apertado, digamos assim. A gente não tem espaço para muito tecido, para muita coisa. Então, o reto, ele é envolvido, recoberto ao redor dele por uma gordura, que a gente chama essa de gordura periretal. E as estruturas, cada vez, quanto mais lá embaixo, no final do reto do intestino, mais próximo de estruturas importantes, mais estreito, mais junto uma a outra essas estruturas vão ficando. Então, quando a gente trata o câncer, a gente faz principalmente cirurgicamente, a gente precisa de uma margem cirúrgica. Então, a gente tem que tirar a área do câncer com uma margem para que a gente não tenha recidiva, a gente tenha mais potencial de cura. Além disso, quando o câncer começa a ser mais invasivo, quando a gente tem um reto alto, por exemplo, lá mais acima, na parte longe do ânus, esse reto ele tem ao redor mais gordura. Então, quando o câncer começa a penetrar na parede do órgão, essa gordura protege, entre aspas, que aquele câncer chegue até outras estruturas nobres, outras estruturas que a gente não possa retirar, ressecar. Na parte distal do reto a gente não tem isso, é muito próximo, a gente tem quase nada de gordura. Então, quando o câncer começa a invadir, ele já muitas vezes invade, por exemplo, o canal anal, que é a musculatura do assoalho pélvico. Então, se eu tiver que fazer uma cirurgia naquele paciente curativa, eu tenho que tirar com margem. Então, eu vou ter que tirar o músculo, o esfíncter anal. E a gente não tem como reconstruir isso ainda, a gente só fecha. E aí, por isso, como eu não tenho como reconstruir, eu não tenho como ir lá e depois religar aquilo, porque eu retirei para poder ter margem. Então, por isso que alguns casos de paciente, quando o câncer, o tumor, ele é muito próximo ao assoalho pélvico, a essa musculatura pélvica e principalmente o esfíncter anal, quando a gente faz a cirurgia, para que a gente tenha margem e seja uma cirurgia curativa, a gente precisa retirar esse músculo. Nós não temos ainda como fazer um esfíncter sintético, artificial e simular a função do ânus, infelizmente. Então, nesses casos de pacientes que têm um reto, câncer de reto ou de ânus, de canal anal, quando vão para a cirurgia, geralmente é uma colostomia, uma bolsa de colostomia definitiva. Nesses casos, a gente acaba fazendo que, graças a Deus, eles respondem muito bem, dependendo do tipo de tumor, entre outras coisas, eles respondem muito bem a tratamento não cirúrgico, como radioterapia, quimioterapia. Com isso, muitas vezes a gente consegue reduzir o tumor. Em alguns casos, mesmo com essa redução do tumor, tem indicação de cirurgia, e aí às vezes é preciso retirar o órgão, o ânus e o reto e deixar o paciente com uma bolsa de colostomia definitiva